Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que bênção a gente começar nosso dia com um cafezinho com Jesus. Este alimento para nossa alma que não pode faltar todos os dias, né? O conhecimento, a convivência com Jesus, a convivência com a doutrina de Cristo, aquilo que Ele nos ensina, realmente com a verdade. E diante da verdade, diante de um questionamento, nós sempre esclarecemos com a igreja, com a presença do Espírito Santo, com o mover de Deus. Por isso que o nosso Senhor deixa a igreja, para que tenha um discernimento diante da unidade, né? Do mesmo pensamento, um só Espírito, uma só igreja, uma só comunhão, um só discernimento. E quando quer fugir disso, né, o nosso Senhor, Ele intervém e não deixa que isso aconteça. Então a igreja de Cristo jamais será, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, querido irmão, qualquer dúvida, qualquer questionamento, olhemos para o catecismo, olhemos para o depósito da fé. Por isso que foi passado de apóstolos para apóstolos, de irmão para irmão, para que chegasse até nós hoje uma verdade, num só discernimento, num só Espírito unido a Cristo. A igreja, aqueles que caminhou com Ele, de tradição a tradição, levando a palavra, trazendo a palavra de Deus, no ano de 1500, 1600, 1700, a primeira Bíblia, onde que traz para nós um conhecimento aprofundado que você tem em mãos, mas com discernimento junto com a igreja, a gente interpretar a palavra num só Espírito. E por isso, querido irmão, nós estamos falando sobre alma no catecismo, conforme o índice analítico. Agora nós entramos falando sobre batismo e confirmação imprimem caráter à alma. Irmãos, como é importante a gente entender esse mover do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo nos é concedido no momento da imposição das mãos. Certo? Pelo sacerdote, ali quando criança, nós recebemos ali a água do batismo, o mover de Deus, passamos a ser criaturas amadas, né? De criaturas a filhos amados de Deus, e ali nós recebemos ali o Espírito Santo de Deus, a graça que nos santifica, e é este caráter, que é o mover, o agir do Espírito Santo, da presença de Deus que nos santifica. É esse mover da palavra, como nós vimos ontem, né? Falando sobre o significado de caráter, que significa um conjunto de características, maneira de agir, de reagir. Então o Espírito Santo vai mover em nós, a partir do momento que nós recebemos Ele, e tem essa explicação na palavra, nós vamos ver agora, eu vou ler para nós aqui o parágrafo que nós vamos ler hoje, que vai falar isso, e nós vamos pegar já a nossa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Antes de eu ler aqui o parágrafo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2, onde Paulo vai estar explicando ali aos irmãos, aos discípulos de João Batista em Éfeso. Vou ler o parágrafo para nós. Como o batismo, do qual é consumação, a confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma marca espiritual indelével, o caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo de seu Espírito, revestindo-o da forma do alto para ser sua testemunha. Querido irmão, com esse ensinamento maravilhoso, vai nos dizer no parágrafo 1305, o caráter aperfeiçoou o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe
o poder de se confessar a fé de Cristo publicamente. E como quem, em virtude de um ofício, aqui nós temos a confirmação, a crisma, você vai ter a caminhada na catequese, mas que a gente possa entender que nós recebemos o Espírito Santo na imposição das mãos. Vamos ler o ensinamento de Paulo aqui. Ele vai dizer assim: enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfeso, onde achou alguns discípulos e indagou deles. Questionou: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Ele faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Olha a resposta deles aqui. Respondeu-lhe: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: no batismo de João. Paulo então replicou: João dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Então aqui Paulo fala: vocês foram batizados no batismo do arrependimento, arrependei-vos. É o que Paulo, diante do pecado, ele pediu arrependimento. Mas Paulo vai explicar aqui que eles haviam de dizer que Paulo falava isso, dizendo para que o povo cresce naquele que haveria de vir depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, por isso que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando criança, a confirmação no andamento, o caráter é esse mover do Espírito Santo. Então, quando você está lá na renovação carismática e você fala, você vai ser batizado no Espírito Santo, não é que você vai ser batizado, vai ter o mover do Espírito Santo. Você já foi batizado com a imposição das mãos, você já recebeu. É em nós, o Espírito Santo é agraciado em nós quando nós, diante da fé, recebemos, acolhemos a fé, como diz Paulo aqui, ó. Recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a tua fé. Então, nós já recebemos, o Espírito Santo está em nós. Por isso que nós devemos dizer: move-te em mim, Espírito Santo. Move-te em mim, Espírito Santo, que vamos fazer junto hoje. Vamos dar continuidade diante da palavra. Pega a sua palavra em Tito. Em Tito, capítulo 3, vamos lá. Tem 3 versículos bíblicos que eu peguei aqui para a gente adentrar nesse mover, né? No caráter, no mover do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. E não por causa de obras de justiça que tivemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedida em profusão por meio de Cristo, nosso Salvador. Palavras do Senhor. Então aqui ele está dizendo o quê? Que não foi por causa das nossas obras, mas por causa de Cristo. Então é Cristo que nos deu. Ele voa ao Pai para que nós recebamos o Espírito Santo. A própria palavra diz: Espírito Santo que nos santifica, irmão. Então, se fosse assim, que era para mim ser batizado e receber o Espírito Santo, que é o batismo, né, dos irmãos protestantes, eu teria que, e quando eu pecar, então tem que ser batizado toda vez que eu pecar. Não, nós temos os sacramentos, nós temos o mover de Cristo, nós temos a igreja de Cristo. Quando você peca, você confessa, é um sacramento, é um mover, você é lavado, é purificado pelo sangue de Jesus. O Padre, na persona de Cristo, te dá absorvição, está lá na palavra, né? Ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e diz: ide, né? E anunciai, a quem vocês perdoar serão perdoados. Então eles recebem de Jesus mais esse sacramento, mais esse mover de Deus, o Espírito Santo, movendo na igreja, os sacramentos, a imposição das mãos, é o mover de Deus, é abençoado, irmãos. A imposição da mão também sobre a Santa Eucaristia, né, que é a hóstia, se torna o corpo e o sangue de Jesus. Então, são os sacramentos diante do mover de Deus, do anúncio de Jesus enviando os seus, né, a igreja de Cristo, proclamando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Recebei.
querido irmão, é uma graça muito grande. Então aqui, vamos lá, pega Romanos 8:9. Vamos lá, Atos, depois Romanos, né? Capítulo 8, versículo 9. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Irmãos, palavras do Senhor, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando na imposição das mãos, ele habita em nós. E nós temos que convidar, como a gente convida Deus para tomar conta do nosso coração. Nós temos que falar, move-te em mim, Espírito Santo. Aquele que é batizado, eu te convido agora, você que é batizado, você que é católico, apostólico, romano, que já recebeu o batismo quando criança, já fez a sua confirmação, a crisma, é convidado a anunciar. Eu convido você a convidar o Espírito Santo, irmão, para mover em você agora, para fazer a graça na sua vida, para restaurar, para santificar todos os dias. Espírito Santo de Deus, move-te em mim. Espírito Santo de Deus, que vamos fazer junto hoje. Senhor, dai-nos a graça do mover do teu Espírito Santo, da sabedoria, do entendimento, do conselho, da ciência, do temor a Deus, da fortaleza, da piedade, Senhor, para que a tua obra seja feita no meu coração, no meu agir, no meu proceder, diante desse caráter que nos é dado, diante do mover do Espírito Santo, que é o agir na nossa vida, que é o agir no nosso coração. Santifica-nos, Senhor, com a tua graça. Move-te em nós, Senhor. Move-te, Jesus, com o mover do teu Espírito Santo, com a tua graça santificante. Purifica-nos, purifica-nos com o fogo abrasador, aquele que purifica a alma. Querido irmão, quando você ora em línguas, é uma graça que você permite a Deus, que você fale com Ele em língua dos anjos, mas é uma língua onde que você conversa, você e Deus, em um diálogo. E quando você para ouvi-lo, no momento que você medita, orando em língua, é o momento que você fala com Deus no teu coração. É o momento que purifica a tua alma. É o momento que é você e Deus falando e Satanás se ausentando. Porque a voz é de Deus e a tua voz é direcionada somente a Deus. O entendimento é entre você e Deus. E neste momento, querido irmão, quando você para ouvi-lo, após você orar em línguas, meditar, é o momento que você ouve a voz de Deus. E o Senhor está dizendo que muitos ouvirão a voz dele agora, para a tua vida. Aquilo que Deus quer colocar no mover do teu coração, diante da palavra dele, diante do ouvir a Deus, diante do Espírito Santo. Move-te em mim, meu Senhor. Finalizando, querido irmão, rezemos um Pai Nosso, para finalizar o nosso café com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos.